significa que se nós ainda estamos nos debruçando sobre a obra dele, é porque aquilo que ele disse há mais de um século atrás continua atual. E nós vamos tentar entender o que ele disse, né? Porque afinal de contas, as pessoas estão se matando hoje? Sim. Mas é hoje que elas estão se matando? Ou será que elas sempre se mataram? É óbvio que quem se matou uma vez não vai se matar nunca mais, né? Deve ser uma coisa que, enfim. Mas o índice de suicídio, ou seja, se você analisando estatisticamente a quantidade de suicídios que acontecem, essa quantidade de suicídios, as pessoas têm uma impressão de que de alguns tempos para cá, talvez estariam acontecendo mais suicídios do que aconteciam antes. Mas eu penso para você, eu faço um convite a vocês, um convite à reflexão. Acontecem mais suicídios hoje no Brasil do que aconteciam em 1600? O que vocês me dizem? Em 1730, obrigado. Está acontecendo mais suicídios hoje no Japão do que durante o feudalismo, também no Japão? O que vocês me dizem? Você acha que tem mais hoje, ou tinha mais antes, ou você não tem como afirmar? Alguém responde. Ninguém vai responder. Quem acha que tem mais suicídio hoje, levanta a mão. Obrigado. E os demais que vão levantar a mão é porque não quer opinar, né? Tudo bem. Mas por que vocês acham que tem mais suicídio hoje do que na década, do que há 100 anos atrás, ou do que há 200 anos atrás, ou do que há 1000 anos atrás? O que existe hoje, efetivamente, que você pode bater o pé e falar e garantir, é que existe uma capacidade estatística maior hoje. Quais são as condições que nós temos de analisar para você falar, objetivamente, cientificamente, olha, tinha mais suicídios hoje, tem mais suicídios hoje no Brasil, ou aconteciam mais suicídios há 300 anos atrás no Brasil? O cientista vai falar, eu preciso olhar as estatísticas. Aí o cientista vai pegar lá as estatísticas e vai falar, olha, em 1700 no Brasil, no ano 1717, aconteceram tantos suicídios. No ano 2017, já aconteceram tantos suicídios. Mas qual é a capacidade estatística de você falar, olha, há 300 anos atrás, o registro era tão fiel como o registro de hoje? Não tem como. Não tem como. Instituições como o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são instituições recentes. É comum vocês escutarem histórias de que a sua avó ou bisavó nasceu num ano, só que só foi registrada não sei quando. Ainda é comum escutar isso, né? E nós estamos no século XXI, mas onde eu quero chegar? Durante o século XX, era muito comum que as pessoas nasciam e morriam e o Estado sequer ficava sabendo disso, porque aquela pessoa não tinha sido registrada, ou o óbito daquela pessoa não tinha sido registrado, e assim por diante. E a causa morte também. Até hoje, a causa morte, ela pode ser, de alguma maneira, ocultada, né? Nós não sabemos quantas pessoas morrem por dia. Aliás, o Estado sabe, existe estatisticamente, mas não necessariamente isso aparece no jornal. Pessoas que suicidam, isso também normalmente não é divulgado. É claro que existem pessoas muito famosas, foi o caso do Robbie Williams, mais recentemente, ao que tudo indica, teria sido o caso do vocalista do Linkin Park, do Chester. E o que acontece? Fala assim, poxa, esses casos de suicídios são notórios. Mas normalmente as pessoas do nosso cotidiano que vêm a se matar, isso não é publicizado como suicídio. O tema suicídio é uma espécie de, se comporta como uma espécie de tabu. Então nós temos poucas condições, e se é assim hoje, imagina antigamente, imagina há 50 anos atrás, imagina há 100 anos atrás. Quantas mortes não aconteceram
que foram suicídios e não foram registradas como sendo suicídios. Inúmeras. Né? Então, efetivamente, fica à vontade. Efetivamente, nós não temos como afirmar, e quem afirma isso está afirmando através do lugar comum, através do senso comum. Quem afirma isso está dizendo coisas que ela não consegue provar cientificamente. Ou seja, nós não temos como afirmar que estão acontecendo mais suicídios hoje do que aconteceu no passado. Tá? O que nós temos como afirmar? Nós temos como comparar dados recentes. Isso nós temos como afirmar. Então, por exemplo, no Brasil, nós sabemos que no Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, eu vou colocar algumas siglas aqui que depois você pode utilizar como fonte para pesquisa e para poder confeccionar o repertório de vocês. A Organização Mundial de Saúde nos traz uma triste informação de que o suicídio nos últimos 10 anos no Brasil aumentou. Era algo em torno de 4,9%. Tô gravando aqui, pô! Era algo em torno de 4,9% e aumentou para tipo 6,3%. Então, ou seja, nos últimos 10 anos houve um crescimento do número de suicídios no Brasil. Então, num curto espaço de tempo, se for analisar os dados mais recentes, você percebe ali uma variação entre as pessoas que se mataram. Mas o que não varia? O que não está variando? O que não está variando são as causas do suicídio que foram estudadas na virada do século XIX para o século XX pelo sociólogo Emile Durkheim. Quem foi Durkheim? Durkheim é um dos pais da sociologia. Quais são os outros pais da sociologia? É ele, Karl Marx e o Max Weber. Eles são considerados os pais da sociologia. E o que a sociologia se propõe? A sociologia se propõe a analisar um objeto de forma crítica, de forma objetiva, de forma imparcial, livre de paixões, porque afinal de contas, qual que é a origem do termo objeto? É aquilo que objaz, ou seja, ele jaz fora de mim. Então, independente da minha religião, ou se eu tenho ou não tenho religiões, ou credos, ou superstições, o que quer que seja, independente da minha crença política, do meu código de ética, do meu código moral, independente disso, eu vou analisar o objeto de forma imparcial, né? Aquilo que objaz, aquilo que está fora de mim. Então a sociologia se propõe a analisar as coisas, os objetos dessa maneira. E o Durkheim, ele traz uma contribuição muito importante para isso. O que ele fala em suas obras? E aí eu vou chegar até a questão do suicídio. Ele diz que a função da sociologia é estudar os fatos sociais. E o que é um fato social? Fato social são aqueles acontecimentos da sociedade e que ele, por princípio, né, o fato social, esses acontecimentos eles serão exteriores, ou seja, eles existem e acontecem fora do indivíduo, ou seja, eles constituem um objeto, que eles não estão dentro do indivíduo. Professor, eu não entendi o que é objetivo. Olha, objeto, objaz, está fora de você. Subjetivo, subjaz, está dentro de você. Então, quando eu chego para você e falo de aborto, eu vou falar de aborto para você, essa palavra vai ter um peso diferente para cada um de vocês. Porque, às vezes, você já teve esse caso de aborto na família, às vezes a sua família ou você mesma já foi obrigada a fazer um aborto para preservar a sua vida. Às vezes você não teve contato nenhum com o aborto, apenas na teoria, então de repente você diz que é a favor do aborto, aí de repente você passa por uma experiência dessa e você passa a dizer que é contra. Ou seja, cada um de vocês, assim como na obra do Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, cada um de vocês é um planeta.
Esse conjunto de planetas vai compor o nosso universo. Cada um de vocês é um planeta. E aí, o que é subjetivo? É aquilo que está dentro desse planeta, aquilo que está dentro de você, é aquilo que subjaz. Mas como é que você, então por exemplo, um juiz, ele tem que ser imparcial, concorda? Como que ele vai julgar imparcialmente o assassino que matou a mãe dele, por exemplo? Tem como? Ele julgar é muito difícil. É muito difícil. Então, para que um juiz julgue de maneira imparcial, ele tem que julgar o objeto, aquilo que está fora dele. Um cara que teria matado a sua mãe está dentro dele. O ódio, a raiva, o rancor estão dentro dele. Ele não consegue julgar objetivamente, ele vai julgar de maneira subjetiva. Então, o fato social para o Durkheim são eventos que eles precisam ser exteriores, tem que estar fora. E ele tem que ser coercitivos. Como assim coercitivos? Coação, obrigação. Ele atinge a todos, aquelas pessoas querendo ou não. Então, nós podemos analisar um evento exterior coercitivo. Te atinge, você querendo ou não. Como, por exemplo, a violência urbana. A violência urbana é um evento exterior e ele te atinge obrigatoriamente, você querendo ou não. Professor, não, eu nunca fui assaltado. Não, você não, mas não quer dizer que você não esteja sujeito a isso, ou alguém da sua família, ou o que quer que seja. Vou analisar a corrupção no Brasil. Ora, a corrupção, ela é um evento exterior, sim, coercitivo, ou seja, te atinge, você querendo ou não querendo. Aliás, de acordo com a teoria do Durkheim, nós vamos avançando isso no decorrer da aula, vocês verão que o alto índice de corrupção no Brasil pode ter a ver com um aumento recente dos suicídios. Nossa, os caras dilapidaram a Petrobras, eu vou dar um tiro no coco. Não necessariamente isso, né? E essa formulação sequer ela se dá dessa forma. Mas a gente vai entender melhor o que eu quero dizer. E eles são gerais, né? Eles são gerais porque eles atingem, eu acabei de dizer, eles atingem a todos indiscriminadamente. Tá? Isso é um fato social. Então não tenho dúvidas. Imagino que nenhum de vocês vai ter dúvida. Ao entender o fato social como exterior, coercitivo e geral. Mas na medida que a gente vai exemplificando, então eu falei corrupção, eu falei violência. Vocês podem me dar outros exemplos de fatos sociais? Exteriores, coercitivos, gerais? Dá um exemplo qualquer. Fala baixinho assim, para não aparecer na câmera. Vou falar alto, brincando. Dá um exemplo. Vocês estão tímidos? Escreva no papel e mostra assim. Fala um fato social. O que é um fato social? Algo que pode ser estudado pela sociologia. A moda. A moda é um fato social? Ela é um evento exterior, ela é coercitiva, ela é geral? Sim. Você pode até optar por não seguir a moda, mas não quer dizer que ela não te atinge de alguma forma. Né? Se você vive numa sociedade em que é comum as mulheres terem cabelos compridos, está na moda, as mulheres terem cabelos compridos e os homens terem cabelos curtos, se você é um homem deixar o cabelo crescer ou se você é mulher e cortar o cabelo curto, por mais que você não esteja seguindo a moda, ou seja, aquilo ali não é coercitivo, você não é obrigado a seguir, você não é mesmo, não quer dizer que aquele evento não vai te atingir de alguma forma, porque em dados momentos da sua vida, você concorda comigo que é muito comum que pessoas farão comentários sobre o seu cabelo, você sendo homem ou sendo mulher, e esses comentários podem ser tanto elogiosos, quanto cínicos, quanto sádicos, e eles vão variar de intensidade de acordo com o momento e com o lugar que você frequentar. Vocês concordam comigo? Né? Então, a moda, eu falei do cabelo, do modo corte de cabelo, pode ser roupa. Né?
é muito comum no Brasil a gente se vestir como as pessoas se vestem nos Estados Unidos, ou seja, calça jeans, moletom, essas coisas, porque a gente foi colonizado nos Estados Unidos. Ah, não faz Portugal! Tô brincando, né? Culturalmente nós seguimos o American Way of Life. E no Peru? No Peru é muito comum as pessoas usarem aquelas roupas com motivos andinos, sabe? Quando tem aqueles desenhos de lhamas, muito coloridas, né? Por conta da influência das culturas indígenas daquela região, misturada com a influência de quem colonizou eles, que foi a Espanha. E aí o que acontece? Então podemos dizer que a moda aqui é se vestir assim, a moda lá é se vestir daquela forma. Se você começar a andar no Brasil com as roupas como se anda no Peru, as pessoas vão estranhar, vão comentar. Se você começar a andar no Brasil com as roupas que se anda na Índia, as pessoas vão estranhar, vão comentar e assim por diante. Né? Então tá tranquilo. Você entendeu o que é fato social. E eu dei vários exemplos mostrando o que é fato social e você aceitou todos, correto. Mas e se eu disser que o suicídio é um fato social? Você vai concordar comigo? Se eu disser que o suicídio é um fato social? Alguém de vocês poderia dizer, né? Poxa, professor, mas suicídio é um ato personalíssimo. Suicídio é um imperativo da minha vontade. O suicídio é um ato solitário. Aí vem o Durkheim, há mais de um século atrás, e diz, não. O suicídio também é um fato social. Ele também é um evento exterior, coercitivo e geral. Por que ele é exterior? Porque ele objaz, ele está fora de mim. Eu consigo analisar ele de maneira exterior. A sua força é obrigatória, não é opcional. Então, quando ele acontece, eu não tenho como optar por ele me atingir ou não me atingir. Não estou falando do suicida. Falando vocês, cada um de nós, individualmente, atinge a todos, né? Enfim, atinge a todos. Ele é obrigatório, é coercitivo, sua força é inexorável e atinge a todos inevitavelmente. Não? Então ele vem e diz que o suicídio é um fato social. E como que ele prova isso? Ele prova isso cientificamente. Ele vai analisar, né, os dados estatísticos disponíveis para ele naquela época, de diversos países, de diversos momentos, e ele vai concluir que é o seguinte: o índice de suicídio pode ser maior ou menor, de acordo com os laços sociais de cada sociedade. Então, quanto mais laços sociais aquele indivíduo possui, estatisticamente menor a chance de ele se matar. Quanto menos laços sociais aquele indivíduo possui, maior a chance dele se matar. Professor, comecei a entender onde você quer chegar. Alguém pensou isso? Não, então eu vou continuar falando, quem sabe alguém pensa. Então, a maior parte daquilo que ele preconizou lá atrás continua atual. O que eu vou dizer agora não é mais atual. Vou começar por esse item, que é a exceção, aí você já esquece ele e a gente se volta para aqueles que são a regra. Ele disse que o índice de suicídios é maior entre protestantes do que entre católicos. E as razões para isso é que naquele momento os cultos protestantes eram muito menos agregadores do que os cultos católicos. As comunidades católicas eram muito mais agregadoras, ou seja, envolviam muito mais as pessoas do que as comunidades evangélicas naquele momento. Nós sabemos que isso não corresponde mais totalmente à verdade. Existem comunidades católicas hoje que são muito fechadas, muito unidas, que é o caso do catecumenato, por exemplo. E que um está sempre ali fiscalizando o outro, monitorando, apoiando, mas nós sabemos também hoje que isso é muito comum entre as comunidades evangélicas. Né?
E hoje a maior parte das comunidades evangélicas são assim. E a menor parte das comunidades católicas são assim. Por quê? Porque a gente pode até voltar a falar disso no final, mais para frente da aula. O Gabriel pediu para eu comentar o niilismo do Schopenhauer. E aí vai falar de niilismo, não tem como não falar do Nietzsche. Talvez a frase mais famosa do Nietzsche tenha sido Deus está morto. O que ele quer dizer com Deus está morto? É aquilo que Deus representava na sociedade deixa de representar. Afinal de contas, a igreja, durante muito tempo, durante muitos séculos, esteve no centro da vida social do indivíduo. Milhares e milhares e milhares de pessoas nasceram, casaram e morreram sendo tuteladas pela instituição igreja, né? Então, ela é batizada quando nasce, ela casa dentro da igreja e ela morre, é a igreja que vai velar o seu corpo e vai enterrar. Não é mais assim. Não é mais assim com a maior parte da sociedade. Então, muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, possui a religião como uma espécie de penduricalho ali, uma espécie de algo que ela não quer se livrar, talvez por superstição, talvez sei lá por quê, uma afetividade e tal, mas ela vai na missa de vez em quando e tal, e é muito cômodo para ela fazer isso, porque na hora que ela está com uma culpa, ela pode se confessar vez ou outra, mas não existe um fator agregador daquela igreja com aquela pessoa. Isso não falando da igreja católica contemporânea, né? Já disse, algumas comunidades são muito, muito unidas. Aí vai fazer festa junina, envolve a comunidade inteira, vai fazer um Corpus Christi, envolve a comunidade inteira. Mas nós sabemos que isso, quanto maior a cidade, passa a ser exceção. Então ele diz que naquela época o índice de suicídios era maior entre protestantes do que entre católicos. Então, se isso não é mais uma verdade hoje, o que continua sendo verdade? O índice de suicídio é maior entre homens e continua sendo estatisticamente do que entre mulheres. E dentro desses homens, ainda é maior homens homens solteiros é maior do que entre homens casados. E entre os homens solteiros é mais comum entre homens sem filhos do que entre homens com filhos. O índice de suicídio é maior entre pessoas que possuem os pais vivos do que entre aqueles que possuem os pais já faleceram, os pais mortos. O índice de suicídio é maior em tempos de paz do que em tempos de guerra. E por aí vai. Aí você começa a pensar o seguinte, você fala, olha, peraí, eu estou começando a entender o que isso tem a ver com esse jogo aqui. Jogo entre aspas, né? Vocês estão começando a entender onde que a gente pode chegar? Fala. Onde? Tem razão. Tem razão. É o contrário. Desculpa! Para! Tipo, se o pai dele já faleceu, ele tem menos laços sociais. Ele tem menos laços sociais. Então a probabilidade de ele se matar é maior do que se os pais dele ainda estão vivos, então a probabilidade de ele se matar é menor. Tá? Aí você fala assim, professor, mas eu conheço, você ficou sabendo da morte do dono da fábrica ali, não sei o que tem, ele era rico, né, bem sucedido, era casado, tinha filhos, os pais dele ainda estavam vivos, não sei.
pai dele estava vivo e ele se matou. Ué, tudo bem. Nós estamos falando estatisticamente. Então, estatisticamente, se você pega lá as estatísticas, tantas pessoas... Você sabe quantas pessoas se matam por dia no Brasil? Estima-se que seja entre 30 e 40 pessoas se matam por dia no Brasil. Ou seja, é muita gente. O Brasil é o 8º país do mundo em suicídio. É o 8º país onde mais se mata. Não é um absurdo, porque o Brasil é o 5º maior país do mundo. Né? Então a nossa população é muito grande. Né? Mas assim, ainda assim assusta. Ainda assim é assustador. 40, 30 pessoas por dia se matando, né? É uma coisa muito complicada. Então, a hora que você analisa os dados, você vai ver ali que a maioria das pessoas que se mataram se enquadra dentro disso aqui. Se é a maioria, significa que não é a totalidade. Então, ou seja, existem pessoas que por outros motivos também acabaram recorrendo ao suicídio. E vocês já entenderam onde eu quero chegar. Porque, em tese, a juventude, ela está muito dentro disso aqui, né? Os pais podem ter falecido ou não, mas a maior parte dos jovens são solteiros, não possuem filhos. E aí entram outros fatores que não teriam como ter sido previstos pelo Durkheim, né? Mas que a gente ainda consegue analisar analogicamente. Nós vivemos numa sociedade que de repente alguém chega e fala assim: professor, mas os suicídios não estão aumentando hoje por causa desse jogo da baleia azul, por causa daquela série 13 Reasons Why, por conta sei lá, porque a próxima novela vai adotar esse tema. Estou inventando, mas geralmente novelas fazem isso, né? Pegam temas do momento ali e jogam ali para aumentar o dinheiro. Será que não é isso que está fazendo o número de suicídio aumentar? Resposta: não. Primeiro, porque eu já relativizei a informação de que está aumentando, porque não necessariamente ele está aumentando. Nós temos uma sensação de que ele está aumentando. Mas nós vivemos numa época que sim, é propícia ao suicídio. Por quê? A nossa época, como é a nossa época? É uma época de laços sociais mais fortes ou mais frágeis? Mais frágeis. Aí você fala assim, não, professor, nós, humanidades, nós nunca estivemos tão conectados. É verdade? É verdade. Mentira. Nós estamos conectados virtualmente, né? Nós vivemos numa era em que é possível que assim... Nós vivemos, vamos continuar vivendo, né? Porque assim, existe um horizonte de que daqui a 10 anos não exista telefone celular. Né? Por quê? Por quê, professor? Nossa, ai meu bichinho. Não, por que não vai existir mais telefone celular? Porque a gente vai conseguir se comunicar através de... A nanotecnologia vai ter avançado tanto que vai estar lá instalado no seu celular, no seu óculos, na sua roupa, no seu relógio. Você não vai precisar mais. Aquela história do Pokémon GO, a grande relevância daquilo ali, na verdade, a grande novidade não é aquela porcaria de jogo, é o lance da realidade aumentada. Então, ou seja, talvez daqui a pouquíssimo tempo você não vai precisar mais de um aparelho físico para poder se comunicar, porque ele se você projeta ele em qualquer tempo, em qualquer lugar. Você projeta uma tela de computador na sua frente. Legal. Então, através dessa tecnologia, a NASA sabe o que está fazendo, né? Sabe que hora você vai no banheiro, sabe que hora que você está lendo, o que você está ouvindo. Você saiu da sua casa, as redes sociais estão te monitorando. Você acessou
Você pega o Aires daqui da escola, aparece lá, né? Fulano está em mais vestibulares e concursos. A sociedade inteira sabe onde você está. Sabe em que festa você vai, sabe em que cidade você visitou, a sociedade inteira, né? Porque a gente vive numa era da informação. Então existe uma quantidade gigantesca de informações por aí. Não significa que a gente vive na era do conhecimento. Informação e conhecimento são coisas distintas. Então, como assim são coisas distintas? Pensa comigo, imagina que existe um oceano de informações. Conhecimento, então a informação ela tem a profundidade do espelho d'água, ela é rasa. Para você chegar ao conhecimento, você vai ter que mergulhar mais profundamente. Essa analogia eu posso fazer com relação às relações humanas também. Quantas vezes já aconteceu com vocês? Está numa festa, ou mesmo você está aqui na escola, aí... Como é que você chama? Fernanda. A Fernanda, ela está frequentando a escola agora, ela veio nas aulas do Enem, né? Aí a Fernanda, ela chega, né, fala oi para a Larissa. Oi, tudo bem? Como é que você chama? Fernanda. Larissa, prazer. Fica assistindo a aula. A Fernanda chega em casa e dá solicitação de amizade da Larissa no Facebook. Quantas vezes já aconteceu isso com vocês? Quantas vezes já aconteceu de você estar num lugar comum, você está com uma amiga sua, aí de repente essa amiga sua encontra outros amigos, vocês se cumprimentam, conversam brevemente, chega em casa, ou a hora que você acessa o celular, tem lá uma solicitação de amizade daquela pessoa no Facebook. Pronto, vocês viraram amigos. Olha que coisa maravilhosa, né? Aí você olha para o seu perfil, você tem 4.000 amigos. Como você é uma pessoa de sorte? Você tem 4.000 amigos. Quantos amigos você possui? Você é uma pessoa muito querida, as pessoas querem ser seus amigos, porque você é muito legal. As pessoas te amam, as pessoas querem seu bem. Aí você já começou a achar estranho, né? As pessoas estão nem aí para você, na nossa sociedade. Mas quanto mais amigos elas têm nas redes sociais, mais popular elas são, em tese. Então você começa a perceber que a nossa conexão ela é extremamente frágil. Extremamente frágil. Na nossa sociedade. Os laços verdadeiros, eles são cada vez mais tênues, são cada vez mais frágeis. Porque as pessoas que antes possuíam lá poucas, mas sinceras amizades, elas passam a ter ali centenas de amizades, porém extremamente frágeis. As pessoas se perdem com relação a isso. E de vez em quando essa realidade ela vem à tona. De vez em quando essa realidade vem à tona, né? Porque quem nunca fez um evento no Facebook, por exemplo, e aí tem lá centenas de confirmações, e na hora que o evento vai acontecer, comparecem poucas pessoas, às vezes uma, duas pessoas. Porque existe uma vida virtual e existe uma vida real. Para as pessoas da minha geração, né, eu nasci em 80, para as pessoas da minha geração, ainda é tranquilo fazer a distinção do mundo virtual para o mundo real. Mas para as pessoas das gerações de vocês, né, pessoas que nasceram de 90, 2000 para cá, não tem diferença. Não tem diferença o mundo virtual para o mundo real. Para as pessoas é um mundo, pronto, acabou. É aí que ganha importância outros temas que podem colaborar com o rompimento de laços sociais e que podem levar ao suicídio, como é o caso do cyberbullying. Então, o bullying na internet, ele é tão grave ou pior do que o bullying na vida real. A difamação na internet é tão pior, é tão ruim ou pior do que a difamação na vida real. Então tudo isso contribui para o rompimento dos laços sociais, né? O que pode levar a pessoa a ter uma maior propensão a se matar. Então você pega lá os próprios índices da OMS. De 10 anos, também tem um documento que daqui a pouco eu coloco na lousa ali, que é importante. Nos últimos 10 anos, o número de suicídio entre jovens de 10 a 14 anos, 10 a 14,
o número de jovens, suicídio entre jovens de 10 a 14 anos cresceu 40%. Nos últimos 10 anos, o número de suicídios de jovens entre 15 e, se não me engano, 25 anos cresceu 30%. Por quê? Porque essa camada, essa faixa etária, na nossa sociedade contemporânea, ela é extremamente frágil. E ela é extremamente frágil por conta da fragilidade dos seus laços sociais. Ok? Então, se o Chico Durkheim falou lá atrás, então assim, poxa, o cara vai se matar, só que ele é casado e tem filhos, ele vai pensar 2 vezes. Ou vai pensar 1000 vezes. Porque o que é a morte? Aliás, o que é o suicídio? O suicídio é um ato de desespero total. O suicídio é um momento que é o seguinte: todos nós queremos viver. Todos nós queremos viver. Mesmo que inconscientemente, né, se o suicida, para ele morrer afogado, ele tem que amarrar uma pedra no seu corpo para ele se jogar na água. Por quê? Porque se ele só pular na água, a hora que ele estiver no fundo, ele não vai ficar lá de boa até morrer. Está morrendo já? Não, inconscientemente o nosso corpo vai se debater para poder tentar sair daquela situação. Isso é um instinto de sobrevivência. Mas esse instinto de sobrevivência é uma espécie de instinto de autopreservação. A gente quer se preservar, a gente quer viver para se preservar. E se a sua situação for tão lastimável, tão desgraçada, tão triste, que o seu instinto de autopreservação estiver te conduzindo a pôr fim à sua vida. Entenda, o que o suicida quer? Ele não quer pôr fim à vida. Ele quer pôr fim à sua situação, a situação terrível que ele está vivendo. Vocês percebem a diferença? Porque nós estamos vivendo uma sociedade extremamente hipócrita. É uma sociedade extremamente hipócrita. E o que as pessoas dizem na nossa sociedade? Nossa, gente, por que ele se matou? A vida é tão boa. Olha que coisa boa que é a vida. Né? Olha esse sol, olha para cima. Olha a medalha de ouro gigantesca que Deus colocou para você nesse dia maravilhoso. E essas outras merdas que escrevem no Facebook e tal. E aí as pessoas, elas pegam... Fala aí. Aí as pessoas falam assim, nossa, por que ele se matou? Mas vem cá. O cara que se mata, ele não quer pôr fim a isso. Aliás, ele queria ter isso. Ele queria ter acesso a isso. Ele queria ter acesso a esse dia maravilhoso que você está tendo. Mas ele não tem. Ele quer pôr fim ao contrário disso. Ele não tem dias maravilhosos, ele tem dias terríveis, um atrás do outro, e que parece que é cada vez pior. E aí, isso inclusive nos ajuda a entender porque o índice de suicídio ainda é maior entre jovens. Porque os jovens, ao contrário das pessoas mais maduras, são muito impulsivos. A maior parte dos jovens são impulsivos. A maior parte dos jovens não tem noção isso inconscientemente, da irreversibilidade que é o suicídio. Então a pessoa ainda não entendeu que o suicídio não é que não entendeu racionalmente. Racionalmente a pessoa sabe que é irreversível. Mas inconscientemente, né, o jovem, ele muitas vezes, ele age assim, 1, 2, 3 e pronto, estou fazendo. E no caso do suicídio não tem volta. Né? Então, para o Durkheim, o cara que se mata é porque ele está extremamente triste. Aí você pode dizer o seguinte, professor, mas todas as pessoas que estão extremamente tristes se matam? Qual que é a resposta? A resposta é não, correto, pessoa, corretamente. Não são todas as pessoas que estão extremamente tristes que se matam. Tanto é que eu tenho certeza que vocês, alguma vez na vida, já ficaram extremamente tristes e, no entanto, estão aqui, hoje, neste momento. Né? Vocês não se mataram. Então, se não são todas as pessoas que ficam extremamente tristes que se matam, quais são as pessoas que ficam extremamente tristes e se matam? A maior parte delas faz parte desse grupo aqui, né? Ou seja, são os grupos de pessoas que possuem menos interações sociais, como foram descritas aqui. Tá.
Aí, pessoas, nós vamos ter... Eu vou falar um pouco da baleia azul e vou voltar para uma outra questão que pode ser tema de redação. Pessoas, esse assunto pode cair em alguma redação, de algum vestibular, ou mesmo do Enem. Não só pode, como já caiu esse ano. Eu trouxe para vocês uma redação aqui. É da Faculdade de Santa Maria, desse ano, 2017. Prova. Aqui, ó. Produção textual, redação. A partir da leitura dos textos continuadores seguintes, com base no conhecimento, escolhemos os temas abaixo. Aí tinha dois temas. Um era aborto. O outro tema aqui, ó. Suicídio entre os jovens. O silencioso gesto de autodestruição. Então, ou seja, já está sendo cobrado em alguns vestibulares. Daqui a pouco eu trago para vocês. Não vou entregar agora porque eu tenho menos cópias do que pessoas que tem na sala. Depois eu tiro mais cópias lá. Então esse tema pode ser cobrado. Só que uma coisa é o seguinte, a gente fala tema, a gente fala assunto como se fossem sinônimos, não são sinônimos. O assunto ele é abrangente, então o assunto é suicídio. Agora o tema ele é mais específico. Então o tema pode ser, por exemplo, suicídio entre jovens, o tema pode ser prevenção ao suicídio, o tema pode ser a influência de jogos como a Baleia Azul ou de séries como 13 Reasons Why. O tema pode ser, o tema é um recorte, correto? Então você precisa estar, nós somos, já fiz essa analogia outras vezes, nós somos um cálice, né, uma taça, que ela vai enchendo, ela só vai transbordar quando ela estiver cheia. Nós esperamos que vocês transbordem na redação, ou seja, que ao chegar na redação, ao chegar na prova, você esteja transbordando conhecimento. Para isso você precisa estar sempre buscar conhecimento relevante para poder estar apto a transbordar lá na frente. Então, seja qual for o tema, você já viu alguma coisa a respeito. Tá? Então é por isso que você tem que ter essa atenção. Legal. Ótimo. Então, jogos como a Baleia Azul, por exemplo, eles têm, imagina, eu fico imaginando, né, eu receber um convite para um jogo desse no WhatsApp ou no Messenger no Facebook. Qual que seria a minha reação? Nem abrir essa merda. Alguns de vocês ficariam curiosos. Talvez, independente da idade, talvez você ficaria curioso. Deixa eu ver qual que é. Essa curiosidade poderia vir do desafio, né, porque as pessoas gostam de ser desafiadas. Ou essa curiosidade poderia vir de um senso de humor mórbido. Do tipo, vamos ver se eu vou me matar mesmo no final. Né? E aí a pessoa acaba abrindo aquilo ali e tal. Fato é que as pessoas são mais ou menos suscetíveis a esse tipo de coisa. Mas quem são as pessoas mais suscetíveis a esse tipo de coisa? São justamente os jovens sem vínculos sociais. Por quê? Ou com poucos vínculos sociais, ou com uma necessidade de ser reconhecido socialmente. Porque pensem comigo, a morte é um tipo de notoriedade. A morte é um tipo de notoriedade. A pessoa que nunca foi ninguém, que nunca foi notada, que nunca foi percebida, né, que nunca fez nada de relevante, a vida dela é um nada, mas um nada com N maiúsculo. Ela vive sendo jogada para lá e para cá, porque eu vejo muito isso. O moleque jovem, é filho de pais separados, então muitas vezes ele tem duas famílias e não tem nenhuma ao mesmo tempo. Aí o moleque está na escola e ele não vê sentido nenhum naquilo ali. Porque na maior parte das vezes não faz sentido mesmo. Ele não vê sentido nenhum naquilo ali. Aí ele naturalmente vai mal nas provas. Aí chega a mãe ou a madrasta, depende, às vezes elas revezam, chega a moleque. Se você
Não estudar, você não vai ser nada na vida. Aí ele inconscientemente, pô, mas eu não sou nada na vida, o que muda? Eu estudar, não estudar, não vou continuar sendo nada. Aí o cara traz o moleque para aula particular, o moleque... Aí ele vai para a escola, o moleque... Tipo, nada faz sentido para ele. Ele não é o melhor aluno da sala, então o professor não sabe quem ele é. Ele não é o pior aluno da sala, então o professor não sabe quem ele é. Ele não fala nada de interessante, então ninguém vai bater palma para ele. Ele não fala nada de borracha, então ninguém vai tirar sarro dele. Ele não existe. Então, você pega esse cara, a vida dele já é uma porcaria. Não precisa ter muitas... Não precisa acontecer uma porcaria com ele, tipo um acidente, os pais morreram. Não precisa acontecer uma porcaria. A porcaria já aconteceu. E ninguém percebe. Ninguém do seu ciclo, ninguém da escola, ninguém percebe que aquela existência é uma existência de merda. Aí o cara abre uma rede social, tá lá um desafio. O cara, nossa, peraí, dá até um arrepio. Porque ele nunca foi desafiado a nada. Nossa, desafio. Todo mundo gosta de ser desafiado. Tanto é que até 10 anos de idade é mais efetivo você dizer eu duvido do que você pedir por favor para uma pessoa. É muito mais assustado falar duvido que você faz não sei o quê, do que você dizer por favor, faça não sei o quê. Então as pessoas gostam de ser desafiadas. Aí aparece um negócio, o cara fala, nossa, se eu fizer tal coisa, eu vou começar a fazer parte de uma comunidade de pessoas extremamente restrita que é capaz de fazer tal coisa. E as pessoas dessa comunidade irão me reconhecer e irão me admirar por eu ter sido capaz de fazer tal coisa. Ora, nada mais encantador para a cabeça de alguns jovens do que participar de um tipo de coisa como essa, né? E hoje é a baleia azul, amanhã vai ser outra coisa, né? Antigamente já foi outra coisa. Tem um livro do Goethe, Memórias, o jovem Wagner, Memórias Sentimentais do Jovem. Quando ele surgiu na Europa, esse livro foi acusado de causar uma epidemia de suicídio na Europa. Ora, o livro não causa suicídios. Ora, o jogo não causa suicídios. Ora, a série não causa suicídios. Porque tudo isso talvez possa servir como uma gota d'água. O que causa suicídio é todo o panorama anterior que eu estou descrevendo para você. E às vezes só falta um negocinho para que o suicídio aconteça. E aí, este e outros gatilhos podem motivar o suicídio. Porque eu acho muito pouco provável que se eu abrir aquele aplicativo, ou alguns de vocês que abram, não é aplicativo não, alguns de vocês abram o jogo, vocês vão ficar com a vontade louca de se matar, como se fosse uma espécie de hipnose. Ou até mesmo que, de repente, você vai assistir a série e vai querer sair por aí se matando, né? Eu acho pouco provável. Mas se a pessoa já reúne todos esses requisitos, ou pelo menos alguns deles, que eu estou descrevendo, a probabilidade de que ela possa, sim, pensar com mais afinco na possibilidade de pôr fim à sua existência, ela sim, ela é efetiva. Bom, pessoas, um dos temas que podem ser abordados é o chamado Setembro Amarelo. Vou escrever aqui. Setembro Amarelo, que é o nome da campanha de prevenção ao suicídio. Bom, essa questão de campanha de prevenção ao suicídio está tratando o suicídio como uma epidemia. E por mais extravagante que possa parecer a ideia de tratar o suicídio como epidemia, a epidemiologia é uma ciência e ela merece respeito. Então, ou seja, o uso de crack, o surto
de usuários de crack, também pode ser estudado sob a luz da epidemiologia. A morte de pessoas no trânsito também pode ser estudada à luz da epidemiologia. Por que isso? Porque, de repente, as pessoas vão pensar o seguinte: poxa, epidemia quer dizer que eu posso pegar acidente de trânsito? Quer dizer que eu posso pegar crack? Quer dizer que eu posso pegar o vírus do suicídio? Óbvio que não. Não se trata disso. Mas se trata de uma questão de saúde pública. Está aqui, ó, escrevi. Só que nós temos que ter muito cuidado para fazer essa discussão. Por quê? Porque dependendo da forma que essa discussão for feita, o seu texto ele pode se tornar um texto moralista, o seu texto pode se tornar um texto higienista, um texto de alguém que de repente está ali acima do bem e do mal e vai fazer a discussão sobre uma ótica. Não, por exemplo, no Enem da vida, você vai propor lá uma solução, uma proposta de intervenção no final, e a proposta de intervenção, de maneira bem marota, vai lá e traz. É por isso que nós temos que investir em educação, para que os nossos jovens, blá 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 blá. É fraco, né? É uma proposta de intervenção muito fraca. Então você entender que trata-se de um problema de saúde pública, na verdade, é partir do princípio que é sim responsabilidade do Estado não sair dando palestra motivacional por aí, palestra de autoajuda para as pessoas. Ah, professor, mas a autoajuda faz parte. Tá, faz. Só que muito mais efetivo do que isso é o Estado transformar esse panorama aqui. Ora, espero que vocês nunca tenham, espero que vocês jamais precisem de fazer tratamento psiquiátrico no Sistema Único de Saúde. Espero que vocês jamais precisem e que ninguém do afeto de vocês precise fazer tratamento psiquiátrico no SUS. Por quê? Ora, primeiro, algumas fontes que eu consultei dizem que 90%, mas outras dizem que chega a 100% dos casos das pessoas que se matam terem algum transtorno mental grave. Tá? Não estou falando que o cara é tantanda lorica, não. Estou falando que a pessoa que se mata, na esmagadora maioria das vezes, está enfrentando um caso de esquizofrenia, ou um caso de depressão profunda. Então a pessoa está diante de algum transtorno mental. E se a pessoa está sofrendo, padecendo de algum transtorno mental grave, isso poderia ter sido tratado em vida e o suicídio poderia ter sido evitado. No caso da depressão ou de outras doenças, por assim dizer, trata-se de um desequilíbrio químico do seu cérebro. Um desequilíbrio químico que, se a pessoa fizer uso de remédios adequados que foram prescritos, aquele desequilíbrio ele tende a se equilibrar. Aí a pessoa vai fazer o uso da medicação. Junto a isso ele vai ter o auxílio de um terapeuta, e o terapeuta vai ser responsável, entre outras coisas, para poder ajudar a fortalecer os laços sociais daquela pessoa. E aí sim, o suicídio pode ser evitado. Mas vai você no SUS, você vai ser atendido. Primeiro você não vai ser atendido no pronto-socorro. Você vai chegar lá, oi, pois não? Ah, pois não. A pessoa fala, pois não, fala, próximo! Aí você chega lá, fala, oi, eu estou pensando em me matar. Mas não é no pronto atendimento que você será atendido. Você vai ter que marcar um especialista, e esse especialista vai te atender, com muita sorte, daqui 2, 3 meses. Nesse período, se você tiver que se matar, você já se matou. Beleza. Mas vamos supor que você ainda possui alguns laços sociais, que você ainda possui uma vontade que
de chegar lá na frente e de repente aquele cara te trazer uma solução para os seus problemas. Você vai ser atendido numa consulta de 2 a 3 minutos por um médico. Tomara que seja médico, porque vocês já sabem que na nossa cidade já encontraram ali uns 100 números, acho que não sei se chega a 15 ou 16 pessoas que eram falsos médicos que estavam prescrevendo aqui no sistema público de saúde do nosso município. O pessoal que está assistindo pelo YouTube, estou falando de Franca, que é uma roça. Mas enfim. Aí você vai ser atendido por um médico, tomara que seja por um médico. Esse médico vai fazer 2 ou 3 minutos de consulta com você, vai falar, ó, depressão, e vai te prescrever um antidepressivo. E a partir de então, a sua rotina mensal vai ser ir lá, não ser atendido, mas trocar receita. As pessoas vão ficar trocando a sua receita e você vai ficar se dopando de remédio e vai se dopar de remédio para o resto da vida, porque isso é o máximo que o sistema de saúde faz. Isso é o máximo que o sistema de saúde faz. Agora, quem tem dinheiro vai fazer terapia, quem tem dinheiro vai procurar médicos psiquiatras eficazes que vão fazer consultas. Você sabe quanto custa uma consulta do psiquiatra, mais ou menos? Por volta de R$400. Tá? Não estou falando do top, não. Não estou falando do Flávio Gicovati, não. Que é terapeuta. Morreu. Estou falando de psiquiatras bons. O cara formou na USP, tem uma cartela de cliente, R$400 psiquiatra. Tá? Por sessão, não é por mês, não. É por sessão. Então, se o cara vai lá uma vez por semana, já morre ali uns 2 pau, tranquilamente, fora outras coisas que ele precisa fazer. Aí o psiquiatra vai recomendar, não, você tem que fazer 2 vezes por semana, ou então você tem que, não sei o que tem. Não estou dizendo que não vale. Eu estou dizendo que se trata de um problema de saúde pública, a população que não pode pagar por isso, ela está fadada ao fracasso. Então, ou seja, vocês percebem que nós estamos numa sociedade cujo sistema está fadado ao fracasso? E a hora que você começa a analisar esses dados, você começa a perceber que é óbvio que nós vamos ter 40 suicídios por dia desse jeito. E a solução não vai ser palestrinha. A solução não é pôr Deus no coração. A solução é você acabar com as causas do suicídio. É você, no caso, o Estado, atuar nisso aqui, né, que são as causas. E agora, voltando mais diretamente ao Durkheim, o Durkheim ele vai falar de 3 tipos de suicídio na sua obra. Vai falar, e aí eu deixei para falar nesse momento porque está diretamente relacionado com a questão do Estado. Então nós temos lá o suicídio anômico, o altruísta e o suicídio egoísta. Tá? O que é o suicídio anômico? Ele acontece em situações de anomia social. O que significa anomia social? É uma situação de total ausência. O que é anomia? Desregramento, né? Total ausência de regras. Desregramento. Ele olha para a sociedade e ele não vê sentido. Ele olha o caos na saúde pública, o caos na educação pública, a corrupção generalizada. Ele vê a violência, ele vê o total desregramento da sociedade e ele se sente desagregado daquilo. Ele se sente desagregado. Ele fala, poxa, e perceba que esse é o mal da pós-modernidade, né? Porque já das palavras do Marx, também sociólogo. Na pós-modernidade, tudo que é sólido se desmancha no ar. O que era sólido? As instituições, família, igreja, Estado. Hoje todas essas instituições se dissolveram no ar. Aí vem outros pensadores contemporâneos, como é o caso do Zygmunt Bauman, e fala da modernidade líquida. Esse termo deriva do pensamento de Marx nesse contexto, né? Porque as instituições eram sólidas, agora elas não são mais sólidas.
Agora elas são líquidas. E o líquido, como você sabe, ele pode assumir o formato do recipiente que ele estiver ocupando, né? Então pense na água e pensem num copo vazio. A hora que você coloca a água naquele copo, a água tem o formato daquele copo. Continuem pensando na água e pensem nessa latinha de lixo feia. Se você colocar água aqui, ela passará a ter essa forma. Nossa, que semelhança com a legislação do Brasil, né? Porque as leis do Brasil também são assim. Elas variam de acordo com as circunstâncias, elas variam de acordo com o momento. Constituição, legislação, ao que nos parece hoje, não são valores absolutos. Eles assumem valores específicos dentro das configurações do tabuleiro de xadrez em cada momento da nossa sociedade aqui. Então, aquilo que um momento foi causa para impeachment, no caso da pedalada fiscal, 3 dias depois deixa de ser causa para impeachment, porque a pedalada fiscal que era proibida passa a ser permitido. A corrupção, que antes era motivo de espanto para muitos, hoje passa a ser relativizado, né? O presidente Michel Temer aliás, né, a votação que aconteceu no Congresso era uma votação para saber se iria investigá-lo, não era para condenar o cara. Vamos investigar? Olha, não vamos investigar. Por quê? Por conta da estabilidade política, por da importância das reformas, do progresso, da minha família, do cachorrinho de filho, essas coisas todas, nós não vamos investigar. Tá? Não é que não vamos condenar, não vamos investigar. Mas espera aí, a corrupção não é um negócio... Não, veja bem, calma. Você pega tudo isso que eu te falei, você coloca um copo d'água, vai ter formato do copo d'água. Você coloca um lata de lixo, vai ter formato da lata de lixo. Depende, pega o que eu falei. Dependendo do contexto, ele vai ter um formato diferente, poxa, você não entendeu? Nós vivemos na modernidade líquida. Tudo que era sólido se dissolveu. Então aí o cara, ele olha para o Estado, né, ele vê, ele enxerga esse desregramento e os seus laços sociais que já eram frágeis, se tornarão ainda mais frágeis. Aquilo que não tinha sentido vai fazer ainda menos sentido. Tá? E aí, existe, de acordo com o Durkheim, um outro tipo de suicídio, que é o suicídio altruísta. Que ele vamos colocar da seguinte forma, ó. Deixa eu apagar aqui os pedaços. Se por um lado, esse anômico, ele é um estado de ausência de controle social, ausência de controle, o altruísta é muito controle social. Se por um lado o suicídio anômico ele parte de uma total desvinculação com o Estado, total desvinculação com o Estado, o suicídio altruísta, total vinculação com o Estado. Como assim? É o suicídio, por exemplo, do patriota que num gesto heróico morre na guerra para poder salvar os companheiros, por exemplo. Ele é capaz de morrer porque o Estado, o bem comum, o país, como um todo, é mais importante do que a vida dele individual. É o chamado suicídio altruísta. Essa é a mesma razão, por exemplo, dos terroristas da Al-Qaeda ou do Estado Islâmico, o homem-bomba. Quando ele morre, ele está morrendo por uma causa. Então, perceba que o controle social, que o vínculo dele com aquela sociedade é tão forte
que ele é capaz de se matar em nome desse vínculo. E no caso do anômico, o vínculo é tão frágil que ele vai se matar não em virtude da ausência de vínculo, mas a ausência de vínculo acaba sendo um fator que pode auxiliar ele a levar a cabo seus pensamentos suicidas. E aí ele coloca também a questão do suicídio egoísta. O suicídio egoísta é que ele se fechou dentro de si, ele não tem nenhuma vinculação com a sociedade, é um estado de total tristeza, depressão, é o suicídio. Ele chega num ponto que ele não se importa mais. Não é que ele não tenha um laço com a família, por exemplo. Talvez até tenha laço com a família. Mas ele chega num ponto de total tristeza que ele sequer vai se importar com esses laços. Sequer vai se importar com essa família. Chegou num ponto de depressão, de desespero, que a pessoa só quer por fim aquela dor. Então, essa é a razão. Que horas são? 10h15. Legal. Isso aqui agora, né? As pessoas estão assistindo, vai saber que estão assistindo. Enfim. Então, esses são os 3 tipos, né, do suicídio para o Durkheim. Eu falei mais cedo na aula que o total desregramento do Brasil hoje, no estado de corrupção, né, pode ser um fator. Não, pode ser um fator. Pode sim ser um fator que venha colaborar, né, com essa situação, com o aumento, possível aumento do número de suicídios. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje um momento anômico, de anomalia, né? Um momento de anomia da nossa sociedade. O que favorece, né, esse tipo de suicídio aqui. Ah, professor, nada a ver. Tal pessoa se matou, eu tive contato, ela sequer se importava com essas questões. Não, sim, tudo bem, às vezes tratou-se tão somente disso aqui, né? Eu acho pouco provável que alguém ia falar assim: nossa, que desgraça, absolveram o Michel Temer, vou dar um tiro no coco. Não estou dizendo isso. Mas coisas que eu não via antes eu estou passando a ver, né? Eu vejo muito mais pessoas nos semáforos pedindo ou vendendo qualquer coisa. Eu vejo atualmente muito mais pessoas batem a minha porta pedindo coisas. Atualmente eu vejo muito mais catadores de recicláveis do que eu via há pouco tempo atrás. Então, ou seja, esse estado de anomia, esse estado de desregramento tem conduzido a nação a um estado de miserabilidade. Então o cara que tinha um emprego, de repente ele perde o emprego. E o fato dele perder o emprego o coloca numa situação de fragilidade social ainda maior e pode ajudá-lo a desenvolver essas tendências que ele já tinha, mas que não eram desenvolvidas porque a vida dele possuía ali alguns laços sociais. Ele tinha colegas de trabalho, ele tinha churrasco no final de semana, ele tinha uma série de coisas que de repente ele não tem. De repente o que ele tem é cartinha de cobrança chegando na porta da casa dele. De repente o que ele tem é a mulher jogando na cara dele que ele é um inútil, que ele não consegue emprego porque ele é vagabundo. Então, tipo, perceba que nem tudo é redondinho, né? Que esse estado de anomia, ele tem um sem número de consequências que podem agravar a situação daquele indivíduo ali. Tá? Bom, o que resta nós falarmos aqui? Bom, certamente esse assunto poderia ensejar outras tantas discussões, né? Mas qual que é o recado? Qual que é o recado? O recado existe uma obra, que é uma obra muito importante para entender o assunto do suicídio, que é o livro O Suicídio, do Emile Durkheim. Ele foi o primeiro cara que estudou o suicídio sobre essa ótica e influenciou todos os outros que vieram depois dele a também pensar a partir, concordando ou não, mas a partir da sua ótica, tá? Você entender, à luz da sociologia, o suicídio como um fato social, ajuda inclusive a evitar
o suicídio. Por quê? Porque a natureza, de acordo com o niilismo, a natureza ela é caótica e aleatória. As pessoas não veem sentido. O niilista não vê sentido nas coisas. Mas nós vamos assumir que nada faz sentido e vamos deixar a sociedade seguir seus próprios caminhos. Ora, quando nós tratamos de Estado, o Estado, você individualmente pode até ter essas convicções. Agora, o Estado, ele precisa tomar providências para a preservação dos seus. Então, analisar o suicídio como um fato social ajuda a balizar ações públicas para a prevenção do suicídio, né? Que pode ser um dos assuntos, pode ser um dos temas abordados aí no vestibular de vocês. Então, eu espero que vocês não fiquem só com essa aula. Eu espero que essa aula tenha servido para despertar a curiosidade de vocês para poder aprofundar sobre o tema. Tá? Qual que é o recado final? O recado final é que não é de hoje que as pessoas se matam, as pessoas já se matam há algum tempo e mais ou menos pelos mesmos motivos. Então, não é a série ou o jogo que está fazendo as pessoas se matarem. Estes podem ser os gatilhos momentâneos, mas antes disso haviam outros gatilhos e no futuro próximo ainda haverão outros gatilhos. Ok? Legal! Eu acho que vocês podem fazer perguntas, né? Eu podia deixar esses últimos 15 minutinhos aí para perguntas de vocês. E aí? Quer perguntar uma coisa? Não, é por causa da câmera? É? Tá bom. Então, por exemplo, porque veja bem, olha que interessante. Os maiores países do mundo, ela perguntou se no caso do egoísta, do suicídio egoísta, se são apenas questões individuais. Agora, veja bem, quais são os maiores países do mundo em índice de suicídio? Japão, China, Suécia. A China tem tanto, mas pega Japão e Suécia. Está nesse caso de anomia social, né? Então são países extremamente organizados. Extremamente organizados. São países que, o Japão sim, né, já teve a questão dos kamikazes na Segunda Guerra Mundial. Mas nenhum desses dois países estão em guerra hoje e não estão obrigando ninguém a se matar pela pátria. Então, o suicídio, entra aqui a questão do suicídio egoísta. Né? O cara está num estágio ali em que ele não vê sentido em nada, ele está desregrado. Nossa, tem um filme muito interessante que vocês podem assistir, né? Quem já não tiver assistido, o pessoal do fundo da sala já assistiu certamente, que é Transpoint. Tá? O filme, o Transpoint se passa na década de 90 e é sobre a juventude da Irlanda. Né? Então é um momento da Irlanda, pô, um país que está bem, né? Só que se eu escuto o diálogo das pessoas, o diálogo eles não veem, aquela juventude, é uma juventude que não via sentido em nada. Ela estava sempre ociosa e passou a fazer uso das drogas para poder suportar a existência, né? No caso ali era heroína. As pessoas faziam uso da heroína injetável para poder ver algum sentido. Quando eu assisti, eu voltei a assistir recentemente porque lançaram um segundo filme, lançaram uma espécie de continuação 20 anos depois. E eu achei interessante porque é o seguinte, pega a mesma juventude hoje no Brasil. Não teria muitas das cenas de osso que eles tiveram ali, porque grande parte da juventude do Brasil, se ela não correr atrás para conseguir estudar, se ela não correr atrás para conseguir emprego, se ela não correr da polícia que seja, ela está em maus lençóis. Então, você tem lá um estado de coisas em que uma sociedade em que a pessoa simplesmente não faz parte de nada. Ela não está passando fome,
mas ela também não vê sentido naquilo. Então o Estado no Japão, na Suécia, outros países que estão estáveis economicamente, o cara, ele não está passando necessidade. Mas ele não tem nenhuma ligação com nada. E se nada o prende, ele pode levar a cabo esse tipo de pensamento, né? Mas me ocorreu uma coisa aqui, mas eu já esqueci. Ela só passou pela minha cabeça aqui. E fugiu. Era algo que eu queria falar, que talvez depois eu lembre. Pode falar. Eu queria saber assim, o que leva, né? É aos poucos que a pessoa chega nesse ponto, se o tratamento vai ter solução, ou a pessoa vai ficar a vida inteira fazendo aquele tratamento para poder não chegar a esses pensamentos. Pessoa que chega ao ponto de pensar assim, aí eu vou me suicidar, né? Chega a esse ponto, será que aquela pessoa ali, isso é um problema assim, psicológico? Porque, igual você falou, né? A gente vive a vida assim, tirando a mão para não queimar, né? A gente sempre se cuidando, né? Uhum. E chegar a um ponto do suicídio, a pessoa conseguir fazer isso, porque recentemente teve um caso de um moço lá no Paineiras, e o moço usava droga, né? E ele tentou muito parar com isso. E ele não conseguiu. E todo mundo, assim, algumas pessoas tentavam ajudar, aí quando percebeu, o moço, ele subiu numa árvore, amarrou uma corda, não sei se vocês ficaram sabendo, jovem, e pulou da árvore. Então, assim, será que aquilo ali é um transtorno? Não, com certeza é. Né? Com certeza. Então, quando eu digo que 90% a 100% das pessoas que se matam estão padecendo de algum mal psíquico, pode ser transtorno psicológico, o mais comum é a depressão. Mas existem outros tipos, pode ser psicopatia, esquizofrenia, tem outros tantos males que são sim agravados por drogas não prescritas. Por drogas não prescritas. E aí já introduzindo um outro assunto polêmico. Como que nós tratamos a questão de drogas no Brasil? Nós temos aquelas drogas que são prescritas pelo médico, que vão aquelas pessoas de terno e gravata com maletinha, que sempre furam, passam na nossa frente nas consultas. Aquelas pessoas são os representantes dos laboratórios e eles vão lá fazer lobby com os médicos e dar amostra grátis para eles e convencer o médico que se ele fizer determinada prescrição, ele ganha comissões. Né? No caso de antibiótico, existe uma verdadeira máfia, né? Porque o cara, enfim. Então tem aquelas drogas que são prescritas pelo médico, que parte do princípio que ele tem alguma responsabilidade e vai prescrever a quantidade correta para que a pessoa, eu digo parte do princípio porque de alguns anos para cá o índice de ansiolíticos, de psicotrópicos, o índice de venda dessas drogas multiplicou por sei lá, 500. Né? Então, ou seja, nós estamos vendo uma verdadeira epidemia de remédio, de ansiolítico, de remédio antidepressivo. Eu quero emagrecer. O médico vai lá te prescreve um antidepressivo. E por aí vai. Enfim. E nós temos as drogas que são prescritas pelo dono do bar. Nós temos as drogas que são prescritas pelo traficante da esquina. Então, aliás, o dono do bar e o traficante da esquina, eles sequer perguntam o que a pessoa está passando. Eles só falam, você quer tomar cerveja? Quer uma cerveja? Que marca que você quer? Você quer tomar pinga? Quantas doses? Você quer da branca ou da preta hoje? Você quer maconha ou você quer cocaína? Você quer crack? Sim, as drogas de todo tipo, álcool incluso. Então perceba que a discussão não é entre drogas lícitas ou ilícitas. Né? A discussão é entre drogas prescritas e não prescritas. As drogas não prescritas, álcool incluso, elas podem agravar esses transtornos, né? Como a depressão e outros tantos transtornos.
O que a pessoa precisa? De tratamento. E o tratamento envolve ali, de alguma maneira, primeiramente, equilibrar quimicamente aquele desespero que a pessoa sente, porque a pessoa que tem síndrome de pânico, e ela tiver com síndrome de pânico aqui nessa sala, ela não vai conseguir ficar na sala, vai ter que sair daqui correndo. E aí, para ela poder ficar em outras salas, ela vai ter que fazer um tratamento que deveria envolver terapia, também combinado ali com uma ação medicamentosa, para que a pessoa possa ter uma vida o mais próxima possível do normal. Mas como eu já disse, quem pode pagar por esse tipo de tratamento é só quem é milionário. E a saúde pública não está preparada para atender essas pessoas, e é por isso que elas se matam. Porque elas estão por conta própria. Elas estão por conta e risco. Não tem tanto poder assim, mas eu queria saber se o biopoder também causa, tipo assim, uma das causas do grande suicídio. Se o Biopoder. biopoder. Aí eu não entendi o contexto. Tipo assim, o controle das farmácias e das químicas no gerais. Tipo assim, não é um dos motivos para Ó, pelo menos não na obra do Durkheim. Então ele não chega até aqui. O que a gente pode fazer são ilações. Né? Então, ou seja, é muito provável, e esse é assunto para um outro momento, mas eu tenho razões para acreditar que no nosso atual sistema econômico, ou seja, no capitalismo, existe aí um grande lobby de indústrias gigantescas, que são as indústrias farmacêuticas e as indústrias químicas, para que as pessoas não tenham mais saúde, e sim para que elas tenham mais dependência, para que elas tenham mais doenças. Na sociedade capitalista, as empresas ganham dinheiro, e uma empresa que ganha dinheiro, e a farmácia é uma empresa que não ganha dinheiro com a saúde. E aí eu estou falando especificamente da causa do suicídio, estou falando aqui de uma forma geral. Quanto mais as pessoas estiverem doentes, melhor para a indústria farmacêutica. Isso é óbvio. Essa ideia é assustadora porque normalmente nós não pensamos nisso. Mas é importante. A Bayer, recentemente, né, ela está no mesmo, não lembro o nome da empresa, não sei se foi a Bayer que comprou ou se ela foi comprada. Mas dentro do oligopólio que a Bayer faz parte, estão ali as maiores indústrias farmacêuticas e também as maiores indústrias de fertilizante e as maiores indústrias de inseticidas. Um amigo meu que é biólogo falou, não, nada mais natural. Afinal de contas, a química, em tese, é a mesma. As pessoas que não têm a mesma boa vontade com esse tipo de ideia vão um pouco adiante. Elas dizem, olha, a mesma indústria que cria o inseticida, ela pode muito bem, através do seu uso contínuo de inseticida naquela planta, causar uma doença X anos depois, e quem vai oferecer o remédio para essa própria doença, adivinha, é ela mesma. Né? Então, como eu disse, são ilações, né? Mas eu acredito que sim, que pode estar relacionado, mas dentro desse contexto que eu estou colocando. Tá? Não, obviamente não na obra do Durkheim. Viu? Pessoas, a gente pode até continuar conversando em outro momento, né? Mas já deu o nosso horário, vai ter um plantão de matemática na sequência. E eu gostaria de agradecer, tá? Todos vocês pela presença. E sábado que vem vai ter outra aula, depois a gente passa o tema para vocês. Grande abraço e até a próxima. Valeu!